A história começa com Doan encarando o vazio com um olhar morto, enquanto o pensamento martela. Ele odeia jogos mais que tudo, mas não tem escapatória. De pé, um colega aponta e questiona com desprezo se ele está jogando de novo. Doan hesita, fica confuso, mas é tarde demais. Outros alunos ficam rindo e debochando. Dizem que até na escola ele vira otaku gamer, que isso é patético. A tela do celular reflete algo. O jogo tá ligado, mas nada ali brilha mais que a raiva contida em Doan. Ele encara uma pilha de celulares conectados, como se fossem corrente. Pensa que aquilo é tudo, que tudo isso só existe porque o forçaram, porque jogaram esse fardo nas costas dele. Diante dos celulares, ele se desespera, grita por dentro que não escolheu essa vida, e com os olhos vazios conclui: é um escravo gamer. Preso em um emaranhado de fios e controles, ele grita desesperado que não quer mais fazer isso. Mas no meio da rotina insana, uma voz doce surge. Uma garota o elogia e diz que ele realmente é bom em jogos. Ele fica com vergonha, mas por dentro só consegue explodir de raiva, sem entender quem o colocou nessa situação. A garota sentada à sua frente é Arinjo, a deusa da classe 7, presença impossível de ignorar. Ele se pergunta o que ela tá fazendo ali. E, mais chocante ainda, ela joga também. Arin diz que, não importa o quanto tente, continua sendo péssima. Doan observa de longe enquanto ela segura o celular. Entre os garotos da escola, todos têm uma queda por ela. Ele admite que também faz parte dessa estatística. Arin conta que está apostando com os amigos quem faz mais pontos, mas está em último. Mesmo assim, continua tentando. Doan pensa que alguém como ela jamais notaria um fracassado como ele. Mas então, como se fosse um bug na realidade, ele pergunta se ela quer que ele jogue por ela. Arin diz que não precisa e que ele parece estar ocupado no momento, e diz que está jogando porque quer jogar. Doan sente o coração acelerar. É a primeira vez que conversa com ela assim. Ela fala sobre a vida ser como um jogo, e que tudo um dia será útil. Ele tenta absorver o momento, mas trava quando ela ri. Ela realmente riu, agora há pouco? Por um instante, ele acredita que pode se aproximar dela. Uma colega entra na sala e pergunta o que Arin está fazendo ali. Doan ouve quando ela responde que estava esperando por ela. Arin se despede e diz que o pessoal desceu para comer e que vai deixá-lo ali. Ele observa enquanto ela se afasta, achando tudo surreal. Pensa que ela nem sabe seu nome, mas então ela vira e agradece com um sorriso e fala o nome dele. O mundo de Doan para naquele instante. Ela sabe o nome dele. O rosto fica vermelho e conclui que morreria feliz naquele momento. É como se o universo o levasse a sério. Mas em seguida, a tela exibe uma frase: seu personagem morreu. Ele pisca, confuso. Enquanto ainda digere o fato de Arin saber seu nome, Doan percebe a notificação na tela. Seu personagem morreu. E junto com ele, a espada colecionável do Rei da Justiça foi dropada. A alma sai do corpo. Aquela arma era a favorita de Shunwo. Se ele descobrir, é o fim. Mas é tarde demais. Shunwo aparece furioso e grita o seu nome, enquanto o afunda contra a mesa. Doan sente o mundo girar. Tenta se desculpar, promete dar sua própria espada em troca, implora por perdão, mas Shunwo, com um sorriso no rosto e olhar de psicopata, diz que isso não apagará o erro, e recomeça a surra como se fosse rotina. No chão, Doan pensa que esse ditado sobre a vida ser um jogo, na real, só faz sentido pra gente como Shunwo, gente que zera tudo no tapa e ainda ri no final. Doan voa pela sala após um chute, esmagado por quem se diverte pisando nos mais fracos. Gente que exibe força como troféu, enquanto escala os rankings da escola como se fosse um jogo. Aos olhos desses caras, ele não passa de um mob fraco. Alvo fácil, só mais um NPC pra farmar XP. Caído no chão, ele ouve o deboche do Shunwo dizendo que, se não serve pra nada além de jogar, que ao menos faça isso direito. Como se fosse uma quest possível, ele solta a missão, para que Doan recupere a espada do Rei do Fogo em uma semana. Shunwo ainda reclama do próprio time no jogo, dizendo que nem consegue caçar por culpa deles. Por isso joga toda a pressão em cima de Doan. Doan mal consegue respirar, se pergunta como vai conseguir um item lendário em tão pouco tempo. E então vem o golpe final. Shunwo insinua que ele perdeu o item porque estava distraído com Arin. Doan engole seco. Pensa que aquilo só pode ser uma piada, mas sabe que não é.
Doan ouve a risada de Shuo ecoar como escárnio. Diz que ele tá todo vermelho e que vai precisar de uma motivação extra. A ameaça vem em seguida, pesada e nojenta. Se não trouxer o item até o fim da semana, vai apanhar pelado na frente da Arin. O sangue de Doan ferve, mas tudo que consegue fazer é engolir a raiva enquanto o outro gargalha. De longe, escuta Shuo combinando de beber com outras garotas no recesso de primavera, como se nada tivesse acontecido. E ali, no chão, Doan cerra os punhos. Murmura baixinho, como se cuspisse veneno, xingando Shuo de FDP. Ele olha o celular. A tela do jogo ainda acesa, lembrando da humilhação. Sussurra com desprezo, odiando cada segundo daquilo. Doan grita dizendo que odeia jogos pra carai. Algum tempo depois, enquanto o recesso de primavera afasta os valentões da escola, ele relaxa diante do PC, como se o mundo fosse perfeito. Com fone de gatinho e dedos voando na tela, se apresenta com orgulho. É um otaku gamer. E melhor ainda, está sozinho em casa. A mãe viajou a negócio. É por isso que ele está tão tranquilo, porque ali, no mundo virtual, é nível máximo no host RPG. Jack Black Gostosão, level 100, é o nome dele no jogo e o nível que está atualmente. Na real, ele admite ser um perdedor patético, mas no jogo vive outra vida. Ali ele é alguém. Naquele canto dele, sem obrigações, o pensamento muda. Ele ama jogar. Se pergunta se caso a vida real fosse como o jogo, talvez fosse diferente. Talvez valesse alguma coisa. Doan sacode a cabeça e tenta focar. Precisa parar com esses pensamentos. Mas antes que possa reagir, sente um arrepio. A tela pisca. Seu avatar morre. Sem entender nada, encara o monitor. Como isso aconteceu? Uma sensação ruim atravessa o corpo dele. E como sempre, nunca vem à toa. Ao abrir o sistema, dá de cara com a pior notificação possível. O patch novo aumentou o nível máximo, deixou os chefes mais difíceis e reduziu drasticamente a chance de dropar itens lendários. Ele grita que está ferrado. Mesmo assim, encara a tela. Rei das Chamas, Magmaros, à frente. Jack Black Gostosão, no campo. Passa a noite inteira tentando uma estratégia. Depois de 18 horas, nem sinal da espada. A frustração aumenta. Pensa que se a dificuldade sobe, o drop tinha que acompanhar, mas não, só recebe lixo. Item inútil atrás de item inútil. Enquanto isso, o sistema marca 37, depois 64 horas seguidas de jogo. Pilhas de lata de energético, miojo seco e olhos queimando. Ele soca a mesa e xinga alto, chamando-os de malditos pay to wins FDPs. O item que realmente importa ainda não deu nem sinal. Doan se ajoelha diante da tela, as mãos trêmulas, implora como se o jogo pudesse ouvir, pedindo para que drope essa merda de espada. Ele usou tudo que tinha e mesmo assim nada veio. Ele pergunta de novo, quase sem voz, por que a espada não dropa? A resposta não vem, só o cansaço. Sente como se estivesse morrendo, literalmente. O sistema exibe 144 horas seguidas jogando. Ele nem reage mais. Caçar sozinho consome tempo demais. E como seu nível é baixo, ninguém quer fazer grupo com ele. Ninguém ajuda. Faltam apenas 24 horas. E se isso continuar assim, ele está ferrado. Uma imagem explode na mente. Shuo levantando o punho. Arinho, horrorizada, assistindo tudo. E ele, apanhando mais uma vez. Sabe que se não conseguir a espada, vai acontecer de novo. E dessa vez, talvez seja pior. Doan range os dentes. Desesperado. O tempo do pacote pago que aumentava o drop tá acabando. O cronograma marca menos de 10 minutos. E ele sabe, se não conseguir agora, vai ser impossível. Peso do fracasso cai sobre os ombros. Quando do nada, a tela explode em luz. Magmaros é destruído com um único golpe. Ele mal acredita no que vê. Um jogador surge no campo, nível 200, armado, brilhando, com uma aura exagerada. Doan pisca confuso, pensa que é só mais um Shuni. Esses malucos que vivem como se estivessem em um anime. Mas a ficha cai. Esse lunático é forte. O cara olha direto pra ele e pergunta se ele tava procurando algum grupo. Fala de um jeito estranho e teatral, mas ele é poderoso e ainda diz que, coincidentemente, também precisa de ajuda. No chat, o novo jogador manda sua declaração dizendo: um vassalo inferior está pronto para lutar ao lado da realeza. Doan só pensa que ainda há uma esperança. O guerreiro nível 200 o encara no jogo e concorda. Concede permissão para acompanhá-lo. Doan se joga no chão digitando, agradecendo como um servo fiel. Ele está salvo. O sistema pisca. A notificação surge. Ele conseguiu. A espada longa do Rei do Fogo finalmente caiu. Mas a surpresa não para por aí. Na sequência, uma segunda notificação brilha. E dessa vez, o nome é ainda mais absurdo. Espada longa do Rei do Fogo. Doan arregala os olhos diante
diante da tela de atributo. É uma arma mítica nível 200, categoria divina. Fica em choque, 7 dias sem dormir, comendo miojo e tomando energético. E agora, tem um item que pode mudar tudo. Se pergunta quanto vale, já pensando que pode vender por uma boa grana. Mas logo em seguida, cai na real e diz que não pode ficar ganancioso. Depois de tudo, ele finalmente respira aliviado, graças àquele estranho Shuni, paciente e poderoso, conseguiu o item. Doan presenteia o Vossa Alteza com uma das espadas dropadas. Ele recebe feliz e agradece muito pelo presente. Doan sorri, esgotado, pensa que agora pode relaxar. Com o recesso de primavera chegando ao fim, diz que vai fechar os olhos só por um instante antes de ir para a escola. Mas ao se levantar, o mundo gira, as pernas falham e o chão o engole. Os olhos se arregalam, o corpo desaba. Ele não entende nada. A tela escurece. Relatórios aparecem. Falta de sono, desnutrição, cafeína em excesso, 7 dias seguidos sem descanso. Notícias ecoam, mas um jovem morre após maratonar jogos. Doan entende tarde demais. O colapso não foi um bug, foi consequência. E na escuridão que toma conta, só uma palavra permanece: morte. Então, é isso. O breu consome tudo. As palavras ficam no vazio que jogar excessivamente leva à morte. Doan sente o corpo se apagar, mas a mente ainda pulsa. Pede desculpas à mãe por partir primeiro. Diz que não se assuste ao encontrá-lo ali. Pensa, envergonhado, se tá mesmo morrendo por ser um escravo gamer. Se xinga de idiota, mas logo percebe, não é o jogo que o matou. Foi o mundo real, com suas pressões, cobranças e descaso. Ele só queria uma vida como a do jogo, mas nem isso conseguiu alcançar. Enquanto afunda, um pensamento escapa, carregado de ódio. Shuo Min, seu desgraçado, vai me amaldiçoar até depois da minha morte. A consciência ainda está ativa, os pensamentos continuam. Uma notificação surge no escuro. Um som digital rompe o silêncio. Jogador, Doan. E o novo, no meio da escuridão, uma interface surge no ar. Ela anuncia que a classe do jogador será decidida com base na sua vida. Doan pisca, confuso. Pergunta que janela é aquela. A análise completa o resultado e nela diz: classe normal, escravo gamer, imponente. Ele não entende nada. Antes que possa reagir, uma nova mensagem aparece: missão de evento gerada. Você vai aceitar? No pensamento, a palavra escapa sem querer. Aceitar? O sistema registra: você aceitou. Imediatamente o corpo é puxado. Ele é transportado por coordenadas definidas pelo administrador. Quando abre os olhos, está de volta na sala de aula. Tudo parece exatamente igual. Os colegas, as conversas. Arin passa por ele sorrindo e diz como se nada tivesse acontecido. Valeu, Doan. Ele congela, percebe onde está. É o dia antes do recesso de primavera. Enquanto isso, Doan permanece calado, encarando o vazio com um olhar que assusta quem passa. Arin o observa de longe, sem entender direito o que está acontecendo, apenas sente que a expressão dele está estranhamente sombria. Enquanto os colegas a chamam no corredor, ela hesita por um instante, mas logo desaparece pelo corredor, deixando Doan sozinho na sala. Sentado, ele tenta compreender se aquilo tudo foi um sonho. Lembra do colapso, da dor, da sensação de morte, mas agora está ali vivo, ou ao menos parece. Doan levanta o olhar e se depara com uma janela flutuante. Informações do personagem: nome, Han, Doan, classe, escravo gamer, imponente. Ele arregala os olhos indignado e explode por dentro, ao perceber que nem nos seus sonhos consegue escapar dessa cena. Mas o sistema ativa um efeito inesperado. Toda a experiência acumulada em todos os jogos que ele já jogou, agora pertence a ele. E é nesse momento que a ficha começa a cair. Doan se vê cercado por centenas de telas flutuantes, cada uma exibindo cenas de jogo que ele já jogou. Ele encara tudo em silêncio, se perguntando se até aquelas experiências contariam agora. Enquanto o sistema calcula a experiência acumulada, ele reflete que, dentro da lógica de jogo, aquilo até que não parece tão ruim, mas a realidade, ou talvez o pesadelo, o arrasta de volta com força. O garoto surge, furioso, agarrando-o pelo colarinho e o jogando contra a mesa. É Shuo Min, o mesmo de antes. Shuo grita que já tinha avisado sobre o jogo e que queria o item lendário. Doan sente a dor do impacto e percebe que está de volta onde tudo começou. E tudo por causa dele. Shuo treme de raiva, exigindo saber se Doan faz ideia do que ele passou por culpa dele. Com o corpo prensado e a mente em choque, Doan tenta manter a calma. Observa o rosto do outro e conclui que ele parece ainda mais irritado do que lembrava. Mesmo com o medo crescendo, força um sorriso tenso e pensa que se isso for só um
sonho, então tanto faz. Só aceita a surra que vem. Doan tenta se convencer de que nada daquilo é real. Pensa que, mesmo levando socos, a dor não viria. Mas tudo desaba no instante em que o punho de Shuo acerta seu rosto com força brutal. O sangue espirra, o corpo tomba. Ele arregala os olhos, em choque, e se dá conta de que está sentindo tudo, e não é um sonho. Shuo o joga no chão, monta por cima e descarrega golpes sem parar. A fúria estampada em seu rosto cresce a cada segundo. Diz que, quanto mais pensa no passado, mais raiva sente. A ameaça é clara. Hoje, Doan vai apanhar até que toda a ira dele desapareça. Mas, cambaleando e sangrando, Doan conclui que provavelmente vai morrer antes disso acontecer. Ofegante e tremendo, ele tenta se levantar, mas mal consegue raciocinar quando ouve a voz da Arin se aproximando. Ela surge calmamente no corredor, avisando que só vai pegar o celular. Tudo ao redor segue em caos, e ele ainda está preso ali. Doan mal acredita no que vê. O coração dispara ao perceber Arin parada à porta, olhando direto para ele. O nome dela escapa sem força, enquanto tenta entender por que ela voltou. Mas antes que consiga processar, Shuo o agarra de novo. Grita que não quer vê-lo caído, mandando ficar de pé como homem, e com raiva nos olhos, desfere mais um soco brutal. Doan sente o impacto. O constrangimento de ser espancado na frente da garota que gosta faz tudo piorar. A sensação de imponência o sufoca. Arin corre e grita pelo nome de Shuo, tentando impedir o pior. Ela observa o estado de Doan e conclui que é pior do que imaginava. Pior ainda é a vergonha estampada no rosto dele. Um soco o derruba mais uma vez, e dessa vez a dor se mistura ao desespero. Shuo ignora os gritos e segue com o ataque. Doan se encolhe no chão, tossindo sangue. Mesmo assim, força a voz e grita que já chega. Ele só queria que tudo aquilo parasse. Shuo agarra os cabelos de Arin com força, gritando com raiva por ela ser chamada de bonita pelos outros. Arin resiste, gemendo de dor, mas mantém o olhar firme. Doan assiste a cena em choque. O corpo continua paralisado, mas o coração pulsa acelerado. As palavras saem num pulso. Promete chamar o professor, mas por dentro, caos se instala. Pensamentos atropelados explodem em sua mente. Ele se culpa, se questiona, se desespera. Tudo isso tá acontecendo por causa dele, e mesmo assim não consegue se mover. De joelhos, ele treme, sente que não pode fazer nada, mas algo dentro dele grita mais alto. A raiva explode. Doan avança num grito, chamando Shuo de desgraçado e mandando soltar a Arin. O valentão se vira surpreso, encarando a aproximação repentina. Doan não tem mais dúvidas. Ele precisa fazer isso agora. Doan encara o soco que se aproxima. Com os olhos baixos e a alma afundada na descrença, ele pensa que, mesmo se tentar reagir, nada vai mudar. Mas o universo parece discordar dele. Uma notificação invade sua mente. O cálculo da experiência é concluído. E com ele, a revelação. Doan acaba de atingir o nível máximo. As proporções disparam em sequência. Primeiro, a classe rara. Depois, a heróica. E por fim, uma classe lendária. Ele agora é escravo gamer superior. Uma nova habilidade desperta dentro dele. Algo adormecido, mas que sempre esteve lá. O corpo age sozinho. A energia explode. Doan ativa sua técnica recém-desbloqueada e com um movimento fulminante desfere um golpe devastador. O golpe esmagador atravessa o ar como uma rajada de pura força. O impacto é brutal. Shuo sequer entende o que a atingiu. Shuo é arremessado com violência e mal entende o que acabou de acontecer. Seus olhos se arregalam. O impacto é brutal. Arin cobre a boca em choque, tentando processar a cena. Doan cai de joelho, suado e ofegante, sem entender como realizou aquilo. Ainda atordoado, ele lembra da sensação de poucos segundos atrás. O golpe não foi uma simples habilidade como aquilo parecia vir de outro lugar. Enquanto tenta entender, uma notificação aparece diante dele. Uma mensagem do administrador surge no ar como uma resposta divina. Doan lê em silêncio, ainda em transe. Não fique tão surpreso, meu companheiro. Esse é meu presente pelo favor que me fez. Ele questiona em voz baixa se realmente leu aquilo. Esse tipo de fala só podia vir de um Chunin. Uma lembrança invade sua mente. Imagens de um antigo jogo aparecem. Doan vê seu personagem presenteando alguém com uma espada rara. Ele se pergunta se aquilo teve mesmo consequência. Será que tudo isso aconteceu porque um dia ele deu a espada longa do Deus do Fogo para aquele NPC? Doan observa a tela se preencher de notificações absurdas. Seu corpo treme, mas não de dor, e sim de espanto. Cada parâmetro seu atinge o limite absurdo. HP, ataque, defesa, agilidade, mana
tudo no máximo. Como se não bastasse, todas as habilidades passivas e ativas também são liberadas. Ele arregala os olhos ao ver que agora pertence à classe final, escravo gamer secreto. Balança a cabeça confuso e resmunga que não entende o que está acontecendo. Ele tenta se convencer de que aquilo ainda é um sonho, mas o sistema segue atualizando. A experiência máxima está completa. O mundo ao redor parece calar, enquanto sua ficha começa a cair. Recorda que sempre desejou viver como num jogo, e agora esse desejo vira realidade. Cada habilidade desbloqueada grita na tela como se fosse uma nova vida surgindo diante dele. Com os olhos fixos no vazio digital, Don-Juan conclui que pode usar todas as suas habilidades dos jogos que já jogou, e pela primeira vez, isso o assusta. Don ouve a voz da garota chamando por ele, mas tudo ao redor parece embaçado. A dor pulsa na cabeça, como se algo estivesse prestes a estourar por dentro. Ela corre até ele, desesperada, e se choca com o seu estado. Questiona onde ele aprendeu aquilo, mas não obtém respostas. Ele apenas geme, sem entender o que está sentindo. As palavras dela ecoam. Ele realmente bateu com a cabeça? Don tenta ficar de pé, mas seu corpo cambaleia. Arin sai correndo em busca de ajuda enquanto ele se segura na parede confuso. Será que realmente se feriu ou foi algo além? Imagens invadem sua mente com violência. O momento da morte, a volta no tempo, aquela habilidade que se repetem como flashes, janelas do sistema, atributos, golpe, tudo isso parecia tão absurdo minutos atrás, agora se torna cada vez mais real. Don encara o vazio com os olhos arregalados. Desde pequeno sempre foi fissurado em jogos, e tudo em sua volta agora se assemelha com os livros e jogos que devorava quando criança. A intuição grita dentro dele, afirmando que nada daquilo é coincidência. Isso é exatamente como as novels de fantasias que ele tanto amava. O Don não contém o sorriso. Tudo isso parece ter saído direto de uma novel de fantasia, só que 100 vezes mais bem feito. Ele reconhece o padrão, aquele clássico onde o protagonista vira herói overpower, que derrota hordas de monstros com facilidade. E agora ele se encaixa nesse papel. A tela de status surge no ar, revelando buffs absurdos. Cada atributo maximizado até o limite. E como se estivesse sido agraciado com os privilégios de todos os jogos que já jogou, mas o sistema não dá tempo para comemorar. Uma nova notificação surge. Os efeitos da classe secreta começam a ser aplicados. Don se anima até perceber o texto seguinte: todo o poder será selado. As mensagens se sobrepõem rapidamente. HP, MP reduzido, habilidades ativas e passivas bloqueadas, defesa zerada, agilidade, ataque, espírito, todos limitados a um único ponto. Ele arregala os olhos em choque. A tela digitada confirma a desgraça. Nível 100, mas com atributos selados. Todos os números em vermelho. Don grita sem acreditar no que vê. Porra é essa? Na mão, uma chave dourada brilha sobre a luz. Parece comum, mas claramente não é. Mesmo analisando de perto, nada muda. O sistema apenas confirma. É uma chave de ouro. Usa-se como qualquer outra. Ela resmunga que vai deixar isso pra depois. Agora, há algo mais importante em mente. A origem da habilidade que recebeu. As lembranças do jogo voltam com força. Aquela figura misteriosa, as falas, o tom, o jeito, tudo lembra um jogador que ele conheceu tempos atrás. Uma conexão estranha, mas familiar. Na saída da escola, Don chama por ele, Vossa Alteza, mas não obtém resposta. Decide que, assim que chegar em casa, vai entrar no jogo e vai perguntar pessoalmente. Don para. Surpreso com a notificação que surge à sua frente, uma nova missão acaba de ser ativada. Um convite perigoso, marcado para hoje à noite, mas sem nenhuma instrução do local ou como chegar até lá. Ele tenta assimilar as informações enquanto caminha pelo corredor, e no momento seguinte acaba se chocando com um aluno distraído. Os dois caem no chão. O garoto reclama o impacto e segura o quadril dolorido. Don se desculpa rapidamente, ainda atordoado, mas é o outro quem começa a sangrar, uma hemorragia nasal espontânea, só por ter encostado em Don. Ele ofereceu ajuda, mas o garoto recusa envergonhado e se despede correndo. Don observa a cena com estranheza. Não consegue entender como alguém ficou daquele jeito com um esbarrão tão simples. Reflete consigo mesmo que aquilo é absurdo. Ele é mesmo mais fraco do que parecia. Don sai do banheiro, ainda refletindo sobre o garoto frágil que cruzou minutos atrás, quando ouve alguém chamando seu nome. É Shin Jae-min, surgindo com um sorriso despreocupado e um ar descontraído demais. Ele diz que tem algo para contar. Don estranha o tom e responde com educação, mas mal tem tempo de entender o que está acontecendo. Jae-min revela que viu tudo. Ele presenciou a cena de Don derrubando Shuo sem esforço. A tensão sobe. Don trava por
por um segundo, tentando entender as intenções por trás daquele encontro. A lembrança de sua vida passada vem com força. Naquela época, apanhou feio e Jaemin estava bem ali, assistindo tudo da porta da sala. Agora, o reencontro deixa um gosto estranho. Será que ele quer se vingar? Mas Jaemin apenas ri provocando. Diz que aquela história de escravo com poderes secretos deve ser só um disfarce. Do-an não entende se é ameaça ou piada. Jaemin já dá um tapinha no ombro dele e ri mais uma vez. Diz que ele é engraçado. Solta com um sorriso difícil de decifrar. Jaemin se aproxima com um sorriso sugestivo. Convida Do-an para uma noitada com as garotas da escola. A proposta surge do nada, como se fossem velhos amigos, e isso deixa Do-an ainda mais confuso. Ele estranha o convite repentino, mas algo em sua mente acende um alerta. A data e o horário coincidem com a missão misteriosa recebida mais cedo. Convite perigoso. A ficha começa a cair. Talvez essa seja a situação a qual a missão se referia, mas a dúvida pesa. Aceitar significaria se envolver com o mesmo grupo que o costumava agredi-lo, inclusive Chuo Min. A ideia de estar lado a lado com eles não desce fácil. Mesmo assim, ele tenta racionalizar. Se fosse um jogo, essa seria uma missão obrigatória para subir de nível, e recompensa sempre vem após o desafio. A pergunta de Jaemin aparece diante dos seus olhos. Você vai aceitar? Do-an hesita. A chance de se tornar mais forte é tentadora, mas o medo ainda fala alto. Participar de algo ao lado dos bullies que o marcam no passado é arriscado demais. Ele recua, inseguro. Não dá, hoje não. O dilema entre a vingança e a superação começa a tomar forma. Do-an encara a notificação como um presságio. A palavra perigoso na missão já é o suficiente para acender todos os alertas. Ele recusa o convite com um sorriso falso, fingindo estar ansioso. Assim que Jaemin sai, solta um ar preso e desaba. Quase entrou numa furada. A convicção é clara. Nada de bom pode surgir ao lado daqueles valentões. Mas o sistema não deixa passar. Assim que rejeita a missão, uma nova mensagem surge no ar. Uma penalidade será aplicada. Do-an arregala os olhos. O aviso brilha em vermelho. Começo da dor. Seu corpo é tomado por um choque brutal. A dor não é simbólica, ela é física, real e intensa. Ele se contorce tomado por uma energia desconhecida, não entende o que está acontecendo, mas já é tarde demais. Algo dentro dele foi ativado e não há como voltar atrás. Num campo vasto e tranquilo, um búfalo ergue a cabeça, mas a calmaria dura pouco. O chão começa a tremer. Uma força selvagem ecoa pela terra. Uma manada inteira surge correndo em disparada, olhos arregalados e narinas saltando vapor. Do-an vê tudo como se estivesse preso num pesadelo. Não há tempo para reagir. O som ensurdecedor e a cena caótica invadem seus sentidos. Enquanto isso, em direção ao banheiro da escola, dois alunos passam conversando e rindo sobre alguns assuntos. Mas a cena muda de tom. Um dos rapazes estranha algo no chão. Do-an está caído, com os olhos perdidos. Eles se aproximam devagar. O riso some aos poucos. Um deles solta um comentário absurdo. Se pergunta se Do-an está mijando deitado. E o outro logo presume que foi o Chuo que o deixou naquele estado. Do-an continua se contorcendo no chão, o rosto contraído em agonia. A dor é insuportável, intensa, como se o corpo inteiro estivesse sendo rasgado por dentro. Ele tenta resistir, mas tudo que consegue fazer é gritar. Cada segundo parece uma eternidade e o contador cruel marca. Ainda restam 59 minutos. O sistema insiste. A mesma pergunta surge diante dele. Você vai aceitar a missão? Sem alternativas, ele se rende. O sofrimento é maior do que qualquer hesitação. A noite cai. Do-an já está preparado para o que está por vir. Ao avistar Jaemin no meio da rua iluminada, sente o estômago revirar. Jaemin o vê e brinca com a pontualidade. Do-an força um sorriso tentando parecer natural, mas por dentro ainda se recupera do trauma. A dor de poucos segundos o esmagou. 60 minutos? Possível. No fim, ele admite para si mesmo. Aceitou a missão mesmo sem saber onde isso vai dar. Do-an encara Jaemin no meio da rua, tentando se manter firme. Finge que está tudo bem, mas o olhar entrega. Por dentro, a ansiedade explode. Jaemin pergunta sobre a desculpa que Do-an tinha inventado mais cedo. Ele age rápido, falando que seu avô já está bem e no momento ficou ocupado, por isso conseguiu sair hoje. Jaemin sorri com um ar estranho e diz que eles vão se divertir muito naquela noite. Do-an
sente um frio na espinha. O sorriso daquele cara é simplesmente cruel. Tudo nele grita perigo. Do-an pega o celular e finge conversar com o avô, tentando disfarçar o nervosismo. Mas logo em seguida, as garotas chegam e a conversa muda. Elas cochicham entre si. Já no karaokê, Do-an permanece em silêncio, deslocado e encolhido. Sentado à mesa com o grupo cercado por bebidas e clima desconfortável, tenta convencer a si mesmo. Não veio por ela. Não tá ali porque achou elas bonitas. Foi convidado. E ir embora agora parecia rude, mesmo que tudo dentro dele grite ao contrário. A mesa transborda de comida e bebidas. Do-an observa perplexo como é que bando de estudantes consegue bancar tudo isso. Enquanto questiona a lógica da festa, Jae-min explica casualmente. O irmão de um amigo trabalha no lugar e ele sempre vem beber ali. O clima é descontraído, mas nada parece normal para Do-an. Um dos alunos pergunta quanto ele consegue beber. Do-an responde que nunca bebeu nada alcoólico antes, ou seja, zero resistência. Mesmo assim, aceitam a desculpa com umas piadas e copos cheios. Jae-min se oferece para pagar tudo. Sorridente, diz para ele pegar tudo o que quiser, mas aquilo acende um alerta em Do-an, porque alguém como ele agiria tão generosamente. Do-an agradece tentando não demonstrar desconfiança. Pela primeira vez, pensa que talvez tenha julgado Jae-min errado. Talvez o cara só esteja tentando ser legal, certo? Mas aí, a fala seguinte quebra tudo. Jae-min comenta, a carteira dele está chegando. Do-an entende de imediato. Então, Yo Ji-han aparece. Ele é o cara com quem esbarrou mais cedo. Só que agora, vestido de forma refinada, se apresenta como o pagador da noite. Do-an fica em choque, o clima muda e tudo começa a fazer sentido. Do-an congela ao reconhecer o rosto de Ji-han. Ele é o tal carteira? O escravo rico que banca tudo isso? Jae-min aproxima-se com um sorriso malicioso. Diz que não vão sair só por mais 2 horas, como se houvesse algo maior por trás. A atmosfera muda no instante. Jae-min encara Do-an. A tensão se instala, e Do-an percebe o peso de cada movimento. Tenta se desculpar, mas sua voz treme. Jae-min continua como se nada estivesse acontecido. Apresenta Do-an como seu colega e sugere que Ji-han também beba. Sem aviso, Jae-min despeja a bebida direto no colo de Ji-han. O impacto é imediato. O líquido escorre pelas calças, encharcando tudo. Do-an tenta manter a calma. Jae-min pede desculpas e diz que acabou deixando cair nas calças dele. Do-an continua observando, calado. Mas por dentro, já entendeu tudo. Aquilo não foi acidente. A provocação é clara. Jae-min ainda debocha, perguntando por que alguém viria usando calças claras. Diz que até parece que o garoto mijou nas próprias calças. Do-an lembra da cena mais cedo, o garoto sangrando do nariz, logo após sair do banheiro, o mesmo banheiro onde Jae-min estava naquele momento. Conclui com um arrepio nas costas, que se meteu com outro delinquente. Seu arrependimento cresce enquanto observa a mesa. Do outro lado, uma das garotas solta uma provocação. Questiona o que há de errado com o perdedor da vez, olhando diretamente para Do-an. No centro do ambiente, alguém chama Jae-min para cantar, mas ele só quer beber. Ele sugere que Ji-han dance no lugar dele. Jae-min brinca que isso sim seria divertido. Do-an nota que o clima pesa e percebe que estão apenas tentando fazer o garoto passar vergonha. Por mais que uma das garotas tente cortar a provocação, Jae-min insiste. Diz que Ji-han gosta de dançar, mas pela expressão dele, isso claramente não é verdade. Jae-min se recosta no sofá com um sorriso relaxado, provocando Ji-han com um tom de deboche. Sem forçar para responder, Ji-han apenas abaixa o olhar, desconfortável com a exposição. Quando o grupo o chama novamente, Jae-min se aproxima, segura seu ombro e pressiona com um sorriso forçado, reclamando que ele está fazendo passar vergonha diante das garotas. Ji-han encara a mesa, tentando não explodir. Murmura consigo mesmo que vai dançar, mesmo contra sua vontade. Do-an se pergunta se Ji-han vai realmente fazer aquilo, mas logo em seguida entende a situação e sabe que se fosse com ele, infelizmente também dançaria até um break. Levantando-se com um suspiro abafado, Do-an avisa que vai ao banheiro. Jae-min apenas acena, despreocupado. Sozinho diante do espelho, Do-an encara o próprio reflexo. Pensa que a única razão de estarem o poupando é porque acreditam que ele seja um escravo com poderes ocultos. Suando frio e com um olhar aflito, Do-an admite para si mesmo que não tem nenhum tipo de habilidade, provavelmente por causa daquele status selado, ou algo parecido. Mas no fim, sente que é apenas uma questão de tempo até tudo desmoronar. Se aquela penalidade não tivesse forçado sua entrada na missão, jamais estaria ali. Arregala
arregala os olhos ao perceber isso. Se a missão já o considerou parte do grupo, então está livre para sair, certo? Decide fugir antes que as coisas piorem. Com a mão no trinco da porta de emergência, encara o corredor escuro e aceita que não pode salvar ninguém, nem mesmo aquele garoto. Lamenta silenciosamente pelo escravo rico, mas decide que não vale o risco. Doan só pensa em escapar dali agora. Mas, no instante em que vira as costas, flashes da noite se repetem em sua mente. O jeito como Jaimin o pressiona, o olhar assustado de Jihan, e de repente tudo faz sentido. Eles estão exatamente na mesma situação. Dois alunos comuns, jogados num jogo perigoso, tentando sobreviver do próprio jeito. Doan retorna à sala, mas o clima pesa de cara. Jaimin o encara com um sorriso debochado, como se esperasse por algo. Ele diz que as garotas foram ao banheiro, mas ignora o real motivo da tensão. Os olhos de todos se voltam para Jihan, e a pergunta surge como uma flecha. Onde está a merda das calças dele? A resposta vem acompanhada de um sorriso cínico. Jaimin diz que derrubou a bebida e agora está lavando a roupa do colega. Doan nota o constrangimento no olhar de Jihan e sente um frio na espinha. Seu coração acelera. Algo não está certo, mas ele se recusa a recuar. Agora, só tem uma opção. Com a mão estendida em uma aura firme, encara Jaimin de frente. A voz sai firme. Me dá! O pensamento é claro como cristal. Se agir como alguém com habilidade secreta, ninguém vai ousar questionar. Doan decide assumir esse papel de vez, mesmo que seja um blefe. É o único trunfo que lhe resta. A porta do lugar se abre, os passos pesados ecoam pela entrada. Um humano imponente, com marcas de sangue frescas pela camiseta branca, surge calmamente. Diz que teve um contratempo e demorou para cuidar de alguns. Jaimin o recebe com naturalidade e apresenta como seu amigo. Mas Doan arregala os olhos, sem acreditar no que vê. Aquele cara parece tudo, menos um estudante comum. Tem a vibe de quem já tá em gangue desde os 15. O clima pesa. O Brutamontes encara Doan. Solta uma provocação debochada, deixando o garoto paralisado. Desesperado, Doan sente o chão sumir. Se pergunta como foi parar nessa situação. Sente que cometeu um erro fatal. Gagueja sem conseguir esconder o nervosismo. Pensa em como escapar, em como esconder que é só um civil. Mas percebe que não dá mais. De repente, toma uma decisão. Pede o microfone e finge que só queria cantar. Força um sorriso enquanto tenta manter o controle. Jaime ri, dizendo que ele devia ter falado antes. Mas, para Doan, aquilo foi um milagre. Se enganar aquele monstro foi o suficiente para sobreviver, então, cantar vale cada segundo. A notificação aparece, missão concluída. Mas, uma nova cadeia acaba de começar. Com o microfone firme nas mãos, Doan sobe no palco improvisado, pronto para cantar. Mas o olhar tenso denuncia. Alguma coisa está prestes a mudar. A notificação surge diante de seus olhos. Uma nova missão em cadeia é ativada, e o nome dela já pesa. Juiz da Justiça. A introdução é clara, direta e absurda. Bater na cabeça de Shin Jae-min com o microfone. Recompensa, uma chave de cobre. Tempo limite, 30 minutos. Ele trava. Pensa se aquilo é real mesmo, mas o brilho na tela não deixa dúvidas. Lá embaixo, Jae-min sorri, inocente, nem imagina o que está por vir. A missão ainda brilha no ar. O sistema é claro, bater com o microfone na cabeça de Jae-min. Mas Doan recua, tremer é inevitável. Se pergunta se alguém realmente o vê como louco o bastante para fazer isso. Grita mentalmente que jamais faria. Não agora, não assim. Só que o aviso seguinte cala sua negação. Uma penalidade será aplicada em caso de falha. Ele engole seco, o suor escorre, e a imagem que aparece diante de seus olhos gela a espinha. Monstros distorcidos, como uma ameaça viva, o encarando no escuro. Assustado, se pergunta se aquilo é real. Enquanto isso, do outro lado da sala, Manchun toma um gole e recebe piadas sobre sua aparência ameaçadora. Com sangue ainda fresco na camiseta, debocha dizendo que espirrou em um dos otários no caminho. Deles tira sarro de Jihan, servindo de cadeira para Manchou. Jae-min diz que a loja emprestou calças para ele e Jihan nem agradeceu. Manchou, com sangue seco pelo rosto, o copo na mão, ri da própria brutalidade, como se fosse só mais um passatempo. Doan assiste tudo em silêncio, tentando entender como a situação chegou a esse ponto. Cada detalhe parece absurdo. Os outros ainda tentam levar na brincadeira, soltando piadinhas sobre ele. Doan, nervoso, só consegue permanecer calado com toda essa situação. Na mente dele só passa que se obedecer à missão, vai acabar morto por aqueles brutamontes. Se falhar, as criaturas que viu antes
mutantes vão devorá-los sem piedade. Deseja ao menos ter acesso às habilidades que usou antes. Com elas, talvez consiga fazer alguma coisa. A tela surge diante de seus olhos, emitindo um som digital, e uma única opção brilha no meio dos espaços vazios: golpe esmagador. Ao visualizar os detalhes da habilidade, Do-An se desespera. O golpe esmagador consome 200 de mana, mas está selado. Rosna, baixinho, que tá condenado por causa daquele maldito status. Condenado pra caralho. O tempo restante da missão aparece como um lembrete cruel: 15 minutos. Enquanto isso, Jaimin puxa assunto, curioso. Pergunta por que Do-An deixa os outros o tratarem daquele jeito, sendo que já derrotou Shuo. Do-An congela, não pode revelar que só venceu por causa do jogo. Busca uma resposta convincente, mas tudo que sai é um suspiro confuso. Jaimin disfarça o incômodo e muda de tom. Diz que chamou Shuo ali para dizer algo importante. Afirma que é algo grande. Do-An engole seco. Será que ele vai soltar alguma ameaça? Algo como: vai morrer se continuar bisbilhotando por aí? Mas, ao invés disso, houve o inesperado. Jaimin quer que Do-An fique com ele. Do-An arregala os olhos surpreso. Se pergunta: será que ele gosta de meninos? Do encara Jaimin à sua frente com expressão séria, mas por dentro só pensa em como aquela proposta soa absurdo. Jaimin sorri confiante, dizendo que precisa da força dele para dominar o distrito de Gawanak, mas Do-An resmunga mentalmente que ele vá dominar essa porra sozinho. O clima pesa quando Jaimin promete benefícios, promete dinheiro, posses, o que quiser. Aponta para as bebidas na mesa, para as garotas sentadas no canto. Do-An revira os olhos. Não consegue acreditar que alguém ache que ele se venderia por isso. Deixa claro que não tá interessado em nada disso. Diz que prefere continuar só jogando, mesmo que isso o isole. Não pretende se misturar com aquela gentalha. Mas Jaimin insiste, aproximando-se mais uma vez. Pergunta se Do-An vai mesmo continuar como escravo gamer. Daí, dá mais um passo e provoca. Lembra dos dias em que ele era intimidado. Sugere que agora tudo poderia se inverter. Do-An engole seco. A ideia de trocar de lugar com os caras que tanto odiava começa a mexer com ele. Do-An observa em silêncio, mas por dentro, seu pensamento começa a se formar. Se unir forças com Shin Jaimin pode significar o fim dos dias em que ele era humilhado. Lembra de quando era alvo de vídeos, chacotas, risada nos corredores. A simples ideia de mudar tudo isso faz seu coração acelerar. Jaimin se afasta, dizendo que ele pode pensar antes de responder, mas Do-An já sente uma chama acendendo por dentro. Sente que finalmente existe um motivo para ter recebido aquele poder tão absurdo, como se fosse um sinal para escapar daquela rotina miserável. Sorri sozinho. Talvez agora consiga ter uma segunda vida, andar com os populares, ser alguém. De repente, Jinhan estende a mão, devolve algo. Do-An arregala os olhos. É a chave da missão, a mesma que nem percebeu que tinha perdido. Jinhan diz que a pegou quando os dois se esbarrou mais cedo no corredor. E entrega sem hesitar. Do-An agradece, meio sem jeito, mas logo houve algo que o faz congelar. Jinhan o encara e diz, com um tom sério, que ele não deveria andar com Shin Jaimin. Do-An encara Jinhan com raiva contida. Não entende o porquê ele diz tudo aquilo. Será que ele quer vê-lo continuar como um fracassado? Se revolta com a ideia. Responde que não vai desperdiçar essa chance. Não quer viver como ele. Mas Jinhan baixa os olhos. A expressão muda. Diz que Do-An não parecia um cara mau. O silêncio entre os dois pesa por um instante. Mas o sistema não espera. Um alerta surge no ar. Falta apenas 3 minutos. O desespero toma conta. Se pergunta quando o tempo passou tão rápido. 3 minutos e ele vai perder as bolas? Engole seco, mas então endireita a postura. Se conseguir aguentar até o fim, poderá andar no colégio com a cabeça erguida. Esse é o seu ponto de virada. Mas sabe que não pode vacilar, mas não agora com tantas garotas por ali. Decide sair dali e se manter firme até o último segundo. Enquanto isso, ao fundo, o som distante de elefantes preenche a cena silenciosa. Há uma lenda sobre elefantes. Dizem que, quando sente que a morte está próxima, eles simplesmente se separam da manada e parte sozinho até o fim. Do-An está exatamente assim, trancado numa sala de depósito, suando frio, mãos tremendo, o corpo inteiro em choque. Respira fundo, mas nada ajuda. Confessa mentalmente que está com o C trancado de medo. O cronômetro aparece de novo. Faltam 30 segundos. A mente gira. Se quiser mesmo entrar no grupo de Shin Jaimin, precisa agir agora. Mas então, vacila. Será que não seria melhor falhar logo de uma vez? O tempo continua correndo. 20 segundos. Se quiser se livrar da vida de escravo gamer, essa é a única chance. O desespero explode. Grita por dentro que é agora ou nunca. A eletricidade se acumula ao redor do corpo. Os olhos arregalam, o corpo se prepara.
Do lado de fora, Mancho pede para colocar a música Infiel no karaokê, mas lá dentro, Doan está prestes a explodir. Mancho se levanta com pose de poeta, bêbado, pede o microfone dizendo que só quem levou chifre entende a música de verdade. As garotas zombam, mas ele parece realmente levar a cena a sério. Só que, de repente, uma delas estranha, o microfone sumiu. Enquanto isso, Jaimin entra no banheiro, segurando a barriga e resmungando que o lanche do colégio deve ter feito mal. Mas antes que ele possa sequer se ajeitar, Doan surge de repente. Com o rosto tenso, segura o microfone com firmeza. Em um movimento inesperado, salta com tudo. O golpe acerta em cheio a cabeça de Shin Jaimin, que mal tem tempo de reagir. O impacto o derruba. Uma notificação surge no ar. Missão completa.